Olá pessoal, estamos então na terceira aula da sequência de aulas sobre criptografia de dados, do nosso código, nosso software que estamos fazendo a partir do zero. E com isso, nós estamos quase acabando já, né? Apesar de não ter feito a função criptografar, nem descriptografar, mas isso é o de menos, isso é bem rápido de fazer. Eu quero começar essa aula corrigindo um erro aqui que é muito comum de cometer, que é o seguinte. A nossa função recebe texto, não sei se vocês repararam, ela simplesmente captura um texto digitado ou o texto de um arquivo TXT. E em seguida ele criptografa o texto, ok? Se vocês perceberem bem, a função criptografar ela é usada nos dois casos. Então, a gente pode simplesmente eliminar ela de dos dois casos e colocar ela fora desse if aqui, ó. Nós temos um if principal, né, que é para diferenciar uma mensagem de um texto, e em seguida a gente precisa só fazer a função de criptografar. Então eu vou fazer aqui uma variável de controle, é um bool, ok, e vamos fazer, se ele conseguir ler o texto, vamos fazer ok, recebe true. Caso contrário, a gente vai exibir tamanho excedido e vai colocar aqui ok, recebe false. A mesma coisa vale para a questão de receber o arquivo, né? Vamos eliminar aqui, vamos fazer ok, recebe true. E em seguida, aqui, ok, recebe false. Quando terminar de fazer esse if aqui, a gente vai fazer if, ok, aí a gente tenta criptografar. Else, a gente não faz nada. Então a gente só vai fazer a parte do if. Aqui. Se ele conseguir, se tiver tudo ok, ele tenta criptografar usando aquele texto lá em cima, né? Caso contrário, a gente vai retornar para o usuário que não foi possível criptografar. Vamos só acertar aqui, né? Para ficar identado e facilitar a leitura do código. Então, basicamente, nós temos a função recebe texto, ela vai distinguir uma mensagem de um texto. Se ele conseguir ler o texto, se o tamanho do texto estiver ok, né? Estiver dentro do padrão, a gente faz o ok recebendo true. Caso o tamanho do texto exceder o limite de caracteres, a gente faz o ok recebe false. A mesma coisa vale para a questão de receber um arquivo. Vou mudar esse system pause aqui para dentro. Caso dê erro, ele faz um system pause. Caso não dê erro, ele continua a execução e criptografa o texto. A mesma coisa para leitura aqui, ó. Se ele der erro, a gente para. Se ele não der erro, a gente continua a execução. Vou tirar esse criptografando texto. Não, vou manter com certeza. Texto recebido com sucesso, criptografando texto. Ok, parará, vai copiar o texto aqui. Beleza, é isso, pessoal. A questão de criptografar, então, era só isso mesmo que tinha erro. De criptografar não, de receber o texto ou uma mensagem. Vou fazer o seguinte, lá naquela função que eu chamo recebe texto, ou melhor, lá no menu principal, quando eu faço receber arquivo, aqui ó, receber arquivo, eu vou lá na minha função receber arquivo e vou mandar ela imprimir o texto. Cadê ela para falar nisso? Receber arquivo. Vou fazer um printf %s, texto, que é aquela variável que eu estou recebendo. Vou compilar para a gente ver. Aqui, ó, criptografar texto. Vou digitar o texto manualmente. Vou fazer aqui. O dia hoje está lindo. Dei um enter, texto recebido com sucesso, texto criptografado com sucesso. Pressionei enter, voltou para o menu inicial. Ele abriu a pasta aqui, arquivos gerados, né? Óbvio que ele conseguiu criptografar o texto, gerou o arquivo, eu posso fechar. E quando eu colocar aqui 2 para receber o arquivo, ele não está mostrando. Por quê?
system pause. Vamos compilar para ver. O dia hoje está lindo. Eu estou usando essa frase por causa do acento no está, que ele é um bom indicador. Pressionar Enter, ele abriu a pasta. Ok, vou pressionar 2 aqui para receber o arquivo. A frase, o dia hoje está lindo, e ficou colado aqui, mas isso não tem problema. O interessante é que a gente conseguiu receber a mensagem, ok? E a função, como a variável texto toda em maiúsculo, ela é global, então eu consigo imprimir ela de qualquer função do meu código, ok? Isso ajuda bastante. Claro, não é o mais indicado, né? O mais indicado é que você passe essas variáveis aqui por referência, né? Nos parâmetros das funções. Mas o nosso problema aqui ela está resolvendo sem problema algum. Vamos então, vou tirar essa função aqui, né? Para receber o arquivo. E a questão agora é receber arquivo. Eu vou mudar lá no menu principal. Não vai ser receber arquivo. Vamos chamar de receber arquivo underline crypt, de criptografado. E agora lá naquela receber arquivo, vamos fazer aqui as instruções, né, para receber esse arquivo. As instruções para receber o arquivo vão ser as mesmas de receber o arquivo lá quando a gente estava importando o arquivo de texto. Então eu vou simplesmente copiar todas essas funções aqui que a gente criou, né? Crypt, tudo mais, que já está lendo o arquivo. Se ele conseguir, beleza. Se não conseguir, erro receber arquivo. Vou copiar isso tudo, vou colar aqui e a gente vai editar em cima disso. Qual que vai ser a ideia? Instruções para importar um arquivo. Vou mudar esse de texto para criptografado. Renomei o arquivo para recebido. Vamos pôr assim, para criptografado.txt. Ou vamos manter aqui a estrutura do. Não vamos colocar txt. Renomei o arquivo para criptografado, vírgula, mantendo sua extensão original. Mantendo sua extensão, ou seu formato, né? Copie o arquivo para a pasta que será aberta a seguir. Feche o explorador e retorne à aplicação. Pressione Enter para abrir a pasta. Crypt arquivos não vão ser arquivos originais. Vai ser a pasta arquivos recebidos. Pressione Enter após colar o arquivo na pasta. Vamos colocar aqui nulo de novo. Não podemos esquecer do nulo sempre após os scanfs. Acho que eu esqueci aqui em cima, né? Foi. Aqui, beleza. Importando arquivo, crypt. Eu tinha colocado uma letra maiúscula, eu acho que ainda está maiúsculo aqui em cima. Arquivos originais. Então nós temos 3 pastas: arquivos recebidos, arquivos originais. O recebido é diferente do original, né? Original que você vai importar para capturar o texto original. O recebido é o texto criptografado e o arquivo gerado é aquele arquivo que você gera quando você criptografa o texto. E a gente não vai chamar mais de original.txt, vai ser criptografado. Criptografado.txt. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma extensão para o nosso programa. Essa extensão não sei se ela existe, mas vamos fazer uma extensão CPT de criptografado, né? Vamos tentar fazer um CPT aqui. Não sei se essa extensão já existe. Caso exista, alguém me perdoe. Então, quando a gente gerar o arquivo criptografado, ele vai gerar um arquivo .cpt, ok? A gente vai importar, aqui vai dar erro, se tiver erro, beleza, a gente vai ler o que tiver que fazer aqui agora. Vamos tirar este while, vamos tirar esse aqui, tamanho, tanana. Quer dizer que a gente vai abrir o arquivo que está criptografado e vai fazer alguma coisa. Neste momento a gente pode tirar esse código daqui, vai falar importando o arquivo. Se, vamos criar aqui uma função,
descriptografar. Tiver tudo ok, ou seja, se a função descriptografar retornar true, vamos criar a função aqui então, bool descriptografar. Eu vou forçar um return true aqui. Se ela retornar true, a gente imprime a mensagem. Cadê aqui, gente? Aqui. Copiar aqui e colar. Vamos fazer o seguinte, olha. Caso ele consiga descriptografar, vamos falar, olha, arquivo descriptografado com sucesso. Arquivo descriptografado com sucesso. Vamos colocar uma rabinha aqui. Deseja visualizar o conteúdo? Vou colocar S/N, ou seja, sim ou não. 2 pontos. Vamos colocar aqui então um char opção. Vamos colocar aqui um scanf %c, vírgula, e comercial, opção, ponto e vírgula. Não podemos esquecer do setBuff. SetBuff, sempre que você for trabalhar com char, com caractere, você vai precisar dele. Vamos fazer if opção igual a S. A gente mostra o código. Claro, se a pessoa criptografou, vamos fazer o seguinte. Em vez de pedir para visualizar o conteúdo, é meio óbvio que a pessoa vai querer visualizar o conteúdo, né? Vamos pôr uma rabinha aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um system pause. Pressione qualquer tecla para continuar, né? E com isso a gente vai dar um tempo para a pessoa poder pensar, ler o conteúdo ali. Quando é o system pause, vamos dar um system cls, que é para limpar a tela, né? E aqui vamos exibir então, fazer um printf %s lá na variável texto. Vamos continuar usando a variável texto, ok? E após exibir, a gente vai colocar aqui então a rabn. Vamos colocar mais um system pause, que é para voltar lá no começo. Se ele conseguir descriptografar, ele vai fazer isso tudo. Else, ele vai fazer não foi possível descriptografar o arquivo. Não foi possível, vou tirar esse tio aqui do A, descriptografar o arquivo. E um system pause ali depois. Ok, pessoal? Vamos compilar aqui para ver. Ele deu um erro, %c, pause. Eu acho que não existe pause, né? Não existe. Vou colocar aqui então opção. Aí, vamos compilar. Pause de novo. Opção. Não, eu não usei opção, né? Então vou fazer pause. É uma variável que você sabe que ela vai servir só para pausar o seu código. Receber arquivo crypt. Receber arquivo underline crypt. Compilar. Aí, agora sim. 2. Receber arquivo. Instruções para importar um arquivo criptografado. Renomeie o arquivo para criptografado.cpt. Copie o arquivo para a pasta que será aberta a seguir. Feche o explorador e retorne a aplicação. Pressione Enter para abrir a pasta. Pressiona Enter, ele vai lá e abre a pasta que você vai colar o arquivo. Pressione Enter após colar o arquivo na pasta. Importando arquivo descriptografado com sucesso. Pressione qualquer tecla para continuar. Se eu der um Enter, ele não imprime nada, porque minha variável texto não tem nada. Ok?
mas o funcionamento do menu, a parte estética do software está pronta. Agora nós vamos começar a criptografar o texto, ok, pessoal? Vamos lá então. Bom, temos duas funções básicas, criptografar e descriptografar. Nós temos a criptografar ali, eu vou colar a criptografar lá para cima, para ficar melhor organizado. Aqui vou colocar uns comentários, vou colocar assim, ó, menus, que é para você saber que aqui começam os menus. A gente tem duas funções básicas, que é a recebe arquivo, a recebe texto e a função menu criptografar. Sendo que a menu criptografar chama a recebe texto. E aqui a gente faz um final. Você está vendo que o main tem 3 linhas aqui, o main tem 2 linhas só de funções, né? Que ela só simplesmente chama a função menu, que é o certo de você fazer. O seu main não faz nada. O seu main ele chama algumas funções, poucas funções, e executa o código. A gente está fazendo esse main na função aqui menu. Se você quiser fazer a função menu dentro do main já direto, pode fazer também. Não é interessante, mas pode fazer. Vamos fazer aqui então a função criptografar. Bom, o nosso texto original ele está na variável texto, ok? Qual é o objetivo de você fazer uma criptografia? Como eu já disse, a gente vai converter cada posição da variável texto no seu código ASCII. Como que a gente faz isso então? Vou criar o vetor, vamos dizer assim, criptografado da variável texto. Então vamos criar um int, porque o código ASCII ele é um int, né? Texto underline crypt. Ele vai ter o tamanho de 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Que é exatamente o tamanho do meu vetor texto. Então agora vamos fazer o seguinte. Um for int i recebe 0 e menor que tan underline texto. Não, pessoal, não posso fazer tanto texto. Eu só sei o tamanho do texto assim que eu pego uma mensagem, ou eu importo manualmente, né? Eu digito o texto ou eu importo o arquivo. Então eu preciso fazer strlen. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso fazer, porque eu só vou saber o tamanho do texto em tempo de execução. Então tan texto, strlen do tan texto e mais. E agora eu vou fazer para cada posição do meu texto crypt recebe, cada posição, né, i do texto crypt recebe o strlen, que é strlen, gente, recebe meu texto ponto e vírgula. Mas Gilberto, mas cadê criptografia nisso? Você vai entender, olha só. Se eu tiver a letra A na minha variável texto, quando eu jogar um char num int, ele automaticamente, por padrão, é um pleonasmo isso, automaticamente por padrão, né? Mas ele automaticamente pega o código ASCII daquele char. Eu não preciso fazer conta nenhuma, entenderam a ideia? A função criptografar, ela simplesmente transforma o char num int. E agora a gente vai multiplicar cada posição desse nosso vetor pela chave, pelo int da chave, ok? Vamos lá então. Uma vez que já temos todo o int do nosso texto, do texto que nós possuímos, nós vamos então multiplicar esse int pelos ints da chave. Como que eu faço para saber o valor int da minha chave? Mesma coisa, eu posso fazer um for que vai criar um texto, uma chave criptografada, vamos dizer assim, o ASCII da nossa chave. Mas eu não preciso fazer isso, eu posso fazer isso em tempo real. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um for que ao invés de ele percorrer o texto criptografado, ele vai percorrer a chave. Então vamos fazer int i recebe 0, ponto e vírgula, i menor que tan chave. Aí sim funciona tan chave, porque o tamanho da chave já foi capturado lá em cima.
ponto e vírgula e mais. Ele vai ser, por exemplo, se a nossa chave tiver tamanho 4, ele vai sempre percorrer de 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3, ok? Só que, no mesmo modo que ele está percorrendo a chave, a gente tem que percorrer junto o texto que foi criptografado, ou seja, o texto ASCII. Então a gente vai fazer uma variável auxiliar, que ela vai percorrer o texto AUX, o texto criptografado. Então vamos fazer um int AUX recebe 0. A gente começa em 0, porque ele vai começar junto da chave. Nós vamos fazer texto crypt recebe ele mesmo, né, o próprio texto crypt vezes chave na posição i. Lembramos que texto crypt na posição aux e texto crypt na posição aux. Essa linha aqui pode ser substituída por um outro comando, que é texto crypt na posição aux. A gente põe vezes igual. O vezes igual significa que recebe ele mesmo vezes alguma coisa. Então põe aqui agora chave na posição i. É a mesma coisa, tá ok? Vou manter a linha de baixo, que eu acho ela até mais interessante. A gente já sabe, não precisa ficar entendendo. A gente recebe que o texto crypt na posição aux recebe ele mesmo vezes a chave na posição i. Neste momento já temos o texto criptografado. Conseguem captar essa ideia, né? Então no momento que eu colocar aqui descriptografar, para a gente saber, então, eu vou fazer o seguinte. Assim que ele recebe o código, a gente vai fazer printf. Vamos mandar imprimir só a primeira posição. Eu vou colocar o texto padrão, né? Vou fazer um texto aqui para gente e fazer uma conta para a gente ver se está certo. Vou mandar imprimir o %d, né? Porque o nosso texto ele está sendo criptografado na primeira posição. Texto crypt na posição 0. Aqui, ó, vou colocar 1%, um arrabiene, colocar um traço aqui, outro traço, arrabiene, para distinguir, né? Porque isso vai acontecer no meio do texto. E assim que ele terminar, vamos mandar ele imprimir novamente, para a gente saber se isso está certo. Vou compilar para ver. Texto crypt na posição i recebe texto na posição i também, pessoal. Compilar, deu tudo certo, acho, né? Criptografar texto arquivo. Digitar texto. A letra O em ASCII é 79, então eu vou fazer O, vou colocar espaço, o carro é bonito, dei Enter. A letra O é 79. Quando ele faz 79 vezes a minha chave começa em A é 65. 79 vezes 65 dá 5.135. Ele deu erro aqui, então, ó. Não é esse valor. Vamos voltar lá no código, então, para saber o porquê do erro. Provavelmente o erro está aqui, ó, na chave vezes o i. Ele não está pegando o int da chave. Gilberto, como que eu faço, então, para saber isso? Vamos fazer o seguinte, então. Vou criar aqui uma variável inteira. Vou chamar de chave underline int. E eu vou fazer o seguinte: cada vez que eu for percorrer a chave, eu faço essa variável int receber aquela posição da chave, porque eu estou fazendo a multiplicação aqui e parece que ele está multiplicando por um caractere. Então eu vou fazer chave int recebe a chave i, né, na posição i, que aqui com isso eu estou forçando que eu vou pegar o valor inteiro dela. E agora eu faço multiplicado por chave int, ok? Não posso esquecer também, bom que ele pulou aqui, né? Não posso esquecer também de um detalhe muito importante, que é o aux mais mais. O que o aux mais mais faz? Eu estou percorrendo a chave, né? Eu vou fazer de 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3. Só que o meu aux, ou seja, o meu texto, vai sempre prosseguindo, né? Eu não fico repetindo de 0 a 3 também para o texto, 0 a 3 somente para a chave. Vou compilar aqui,
para digitar o texto. Vou digitar: o dia está lindo. Ó, ele fez 79, né, para a letra O, e 5.135. Ah, Gilberto, o que é 5.135? É 79 vezes 65, que a nossa chave ela começa com A maiúsculo, e o A maiúsculo é 65. Eles dão igual que 5.135, 5.135. É o nosso texto criptografado, pessoal. Ok? A primeira letra do nosso texto, né, está criptografado. Ah, Gilberto, vamos ver como é que fica o espaço? Vamos ver como é que fica o espaço, então. O espaço é a segunda letra, né? Então, se eu pedir para imprimir aqui a posição 1, depois a posição 1. Vamos compilar. Vou informar aqui, então, 1, vou falar: o dia está lindo. Olha lá, o espaço é o caractere 32 da tabela ASCII, que ele fez 32 vezes o código da letra B minúsculo, 3136. Ok, pessoal? O nosso código, então, para fazer a criptografia está pronto. Agora a gente precisa fazer a função que vai gravar esses valores, né, criptografados em um arquivo TXT. Como que a gente faz, então? A gente pode fazer uma função ou pode fazer direto lá no menu depois que foi feita a criptografia. Vamos fazer aqui direto? Não creio que seja nada demais, não, nada complexo demais. Nós já temos aqui um ponteiro para um arquivo, né? Vamos fazer isso, então. Esse arquivo recebe um fopen. A gente vai passar um caminho e a gente colocar em modo escrita RT, ó, WTRT. O caminho do arquivo ele vai ser crypt arquivos gerados. A gente vai chamar criptografado.cpt, ok? Ele vai gerar lá. Se o arquivo já existir, não importa, ele vai sobrescrever. If arquivo igual a nulo, ele deu um erro, a gente vai retornar esse erro. Acho que até já está pronto essa questão do if arquivo aqui, deixa eu ver. Aí, vou copiar esse código aqui. Tem o else, né? Não é muita coisa, mas já dá uma ajuda boa. Erro ao... Não é mais ao abrir o arquivo, é ao criar o arquivo. Criar o arquivo. Ok, e agora vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer um for, que ele vai de int e recebe 0, ponto e vírgula, e menor que... E menor que o quê? Que o tamanho strlen do meu texto. Ou seja, ele vai gravar todo aquele texto que foi gerado no arquivo de texto. E mais, vamos fazer aqui um printf, e tá difícil. Passando o arquivo, vírgula, 1% de, né, porque eu estou gravando um valor inteiro. Eu coloco sempre um espaço depois, vírgula, texto crypt na posição I. Ah, Gilberto, mas por que você está usando aqui o strlen para texto e depois aqui a gente usa texto crypt? Porque eu não consigo saber o tamanho de uma variável, de um vetor de inteiros. Eu consigo saber o tamanho de um vetor de char. Agora, de inteiros eu não consigo saber. Então eu uso o tamanho, porque o tamanho dos dois é o mesmo, ok? A gente vai criar aqui o arquivo, vai dar um fclose no arquivo. Ah, esqueci de dar um fclose nos arquivos aqui de cima também, pessoal. Enquanto ele conseguir ler e tudo mais, né? A gente dá um fclose aqui. Texto criptografado. Algum lugar mais aqui eu recebo um arquivo? Não, né? Não. Aí, beleza. Vamos fazer um teste aqui então para ver. Ele tem que gerar um arquivo lá naquela pasta. Vamos compilar. Não compilei, eu só executei. Agora eu compilei. Vou criptografar um texto. Vou digitar o texto e vou falar, olha, o céu está lindo. Dei um enter, aí ele já mostra aqui a primeira letra, eu tenho que tirar isso.
ele deu texto criptografado com sucesso. Pressione Enter para abrir a pasta do arquivo gerado. Ele abriu a pasta e abriu aqui um arquivo criptografado. Ah, pessoal, o CPT é um arquivo do Corel. É bom saber. Vamos manter então um texto, um arquivo de texto, né? um TXT, ok? Vamos alterar lá. Não sabia que o CPT é do Corel. Tudo então eu vou alterar para TXT, ok? Original, TXT, tudo TXT. Arquivos gerados, ele está gerando um criptografado aqui, criptografado.txt. A ideia era que a gente criasse uma extensão para o nosso software, mas como está complicado achar uma extensão que não exista, vamos manter o TXT mesmo, que é o padrão. Aqui, ó. Para criptografar o texto, o dia está lindo. E Enter de novo, ele abre a pasta. Agora aqui, ó, o criptografado. Vamos abrir. Alguém consegue entender o que é isso aqui? Se alguém conseguir falar que mensagem que é essa aqui sem saber o que eu tinha digitado antes, tá de parabéns, tá, pessoal? É quase impossível, não, é impossível você saber o que está escrito aqui. Tá criptografado. Você não consegue saber que letra que está escrito aqui, o que foi usado para gerar esse código. Posso até apagar esse arquivo anterior aqui. E aqui esse arquivo criptografado ele é enviado para a pessoa que você queira que receba o arquivo, que tenha acesso a essa mensagem. Lembrando, a pessoa só vai ter acesso a esse conteúdo se ela tiver o programa aqui para gerar o arquivo criptografado. Ok, pessoal? Sim, pessoal, eu estava observando aqui. Alguns devem ter reparado o seguinte: eu fiz um for que ele vai de 0 até 3 no caso, né, que a nossa chave vai 4, então tem a tamanho 4, então só vai até 3, e depois ele para, ele não faz mais nada. Isso aqui seria bom, né, se funcionasse, mas não vai funcionar. Então eu vou corrigir isso aqui da seguinte forma: eu tinha feito um for para percorrer a chave, e o objetivo era que ele voltasse na chave toda vez que acabasse a chave, né, de modo a completar todo o vetor, a ficar repetindo a chave, vamos dizer assim. Uma solução simples que a gente tem aqui é tirar esse int aux, né, colocar ele dentro de um outro for, fazer aux menor que o tamanho do vetor, strlen do texto, ponto e vírgula, aux mais. E aí sim ela vai ficar se repetindo a cada vez aqui no for. Ele vai fazer posição 0, aí ele vai fazer 0, vai fazer o mais, vai percorrer a chave. A gente não vai fazer aux mais, a gente vai simplesmente deixar em branco. Vou explicar o porquê disso. O for, quando você inicia o for, ele faz aux mais. Aux é menor que strlen? Quando ele termina de fazer tudo que ele faz aqui dentro, ele volta no último comando fazendo aux mais. Correto? Só que a gente precisa fazer basicamente da seguinte forma: no momento que ele acabar a chave, ele percorre de 0 até a posição 3 da chave, ok? Eu preciso que ele volte no começo da chave para multiplicar pela continuação do vetor. Exemplo: o nosso vetor texto está na posição 10 e a chave está na posição 3. Quando eu for tentar avançar na chave para a posição 4, a posição 4 não existe, ok? Só que a próxima posição do vetor, que seria 11, o vetor texto, ela existe. Então eu faço o 10 pular para 11 e a minha chave eu preciso que ela volte lá no começo, para a primeira posição. Então eu vou fazer um aux mais dentro deste for aqui, ó, dentro do segundo for. E eu mantenho esse terceiro comando aqui em branco. E agora sim, vamos lá. Criptografar, digitar texto. O dia está lindo. Dei um enter aqui, ele vai abrir a pasta para mim. Criptografado, vou abrir agora sim, pessoal. Agora sim, ele estava gerando códigos aqui 32, 45, eram códigos muito baixos. E eu percebi esse erro aqui a tempo. Bom, então essa foi a terceira aula.
eu não tinha intenção de fazer tantas aulas, né, sobre isso, mas eu acabei recebendo muita dúvida do pessoal, algumas perguntas, né, e com isso, então, nós terminamos a parte de criptografia. Na próxima aula vamos descriptografar esse código, vamos mostrar a mensagem para o usuário, né, para o usuário do software, e vamos preparar o software para distribuição. Vamos criar o famoso instalador do nosso software usando uma ferramenta gratuita na internet que todo mundo deve ter no computador aí e talvez não sabe que ela serve para isso. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos. O código está aqui, estou sempre disponibilizando o código, tá? Agradeço a atenção de todos. Até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.